A paz do Senhor Jesus, bom dia para você, minha amada irmã, meu querido irmão. Esse é o programa Valores do Reino e nós estamos em uma edição especial agora para falar de casamento. Vamos falar sobre casamento para dar certo. O Senhor colocou no meu coração para a gente estar juntos pelas manhãs agora, falando um pouco mais de relacionamento, lendo na palavra de Deus, o que é que diz, a respeito de situações, o que Deus deixou escrito para nós, para que a gente pudesse ter um casamento bem-sucedido, relacionamentos saudáveis, e é tudo isso que a gente quer, né? Viver em paz e feliz com a nossa família e com o nosso cônjuge. Mas nós sabemos que não é nada fácil, porque são duas pessoas que nasceram em lugares diferentes, educados de maneira diferente, morando junto dentro da mesma casa, com os desgastes do dia a dia, com as lutas espirituais também que acontecem, desentendimentos, mas nós estamos aqui para conversar um pouco, para abrir o nosso entendimento, abrir agora a nossa mente, segundo a palavra de Deus, para que a gente possa, né, vencer essas dificuldades do dia a dia com graça, né, com a revelação da palavra, com o discernimento que Deus quer para que a gente possa ser feliz. E hoje quero levar vocês aqui dentro do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21 ao 24, onde a gente vai ler aqui a respeito, né, aqui do primeiro casamento que consta na Bíblia, que foi o casamento de Adão e Eva. Vamos agora ler a palavra aqui em Gênesis 2, versículo 21 ao 24, assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou com a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão e disse: Adão, esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Li até o 25. Deus criou todas as coisas para serem perfeitas. Você vê, né, todos os detalhes da criação ali no livro de Gênesis. E Deus criou o homem, depois criou a mulher. Né? Aqui fala que ele colocou o homem no sono profundo e tirou aqui da costela do homem a mulher. Um homem para uma mulher. A união perfeita, né? A história perfeita que Deus criou. Porque tudo na natureza é perfeito. E o Senhor criou o casal para ser único. Um homem de uma mulher e uma mulher de um homem. Esse era o plano original de Deus, como você pode ver aqui desde o princípio. Por isso que ele tirou logo aqui, olha, do ladinho do homem, né? Como se ele dissesse, olha, eu vou tirar uma das costelas aqui, eu vou formar a mulher para que fique, né, bem claro que eu quero sempre um do lado do outro. E Deus criou assim a primeira família. E aqui ele fala algo muito importante aqui logo no início, né? Gênesis 2, versículo 18. Ele, depois de ter criado tudo, ele observou que o homem era o único da criação que estava só. Em Gênesis 2:18 ele disse, o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. O Senhor percebeu que não era bom o homem estar sozinho. Por isso, ele criou a companheira dele. E essa é a missão, né, do casal. Um está ao lado do outro, sendo companheiro um do outro. Isso Deus criou a família. E desde o início o inimigo vem tentando combater. O primeiro lance que houve espiritual, né, contra a humanidade foi contra também o casamento. Nós vemos ali a serpente que ela se infiltrou ali também, querendo trazer confusão no casamento de Adão e Eva. Porque no momento que Deus veio prestar contas de quem tinha comido
o fruto proibido. Ali naquela hora, Adão olhou, foi a mulher que tu me deste, e ali já começou um desentendimento. Eu não sei se isso já aconteceu dentro da sua casa, de repente você tá ali, mas a culpa foi tua, né? Foi você que fez assim. E ali começa um desentendimento, a mesma coisa que aconteceu naquela época, né? Coisa do diabo, coisa do inimigo, que ele tentou ali e ele obteve êxito trazendo a maldição para a humanidade. Mas a princípio eram apenas os dois, né? E o fruto da desobediência disso tudo nós podemos saber mais adiante como aconteceu na vida desse casal, né? E hoje nós estamos falando de casamento para dar certo. E o casamento para dar certo, irmãos, ele tem que ter Deus. Tem que ter a palavra do Senhor, tem que ter obediência, tem que ser vigilante todo o tempo. Você tem que ser sóbrio, tem que ter discernimento, tem que saber aquilo que você quer para a sua vida inteira. Porque durante o decorrer dos anos e os dias e semanas, nós, no nosso relacionamento, somos provados no cotidiano, com desacordo, desavenças, com situações que não gostaríamos de viver. E a gente tem que ter ciência de algo, uma certeza na nossa vida. O que é que você quer? O que é que você quer para você? Eu, como pastora, muitas vezes eu converso assim com as irmãs, quando elas vão ter um gabinete comigo e ali elas estão querendo, né, passando por problemas, às vezes estão querendo desistir. E eu pergunto, minha irmã, você quer realmente viver sem seu marido? Você quer criar seus filhos sozinha? Você vai aceitar ver o seu esposo com outra? O que é que você quer? Você quer realmente ir adiante nisso? Como você se vê? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Porque o divórcio é algo que traz sequelas para uma vida inteira. E não somente para a pessoa que se separa, mas também para a família, para os filhos, para o emocional das crianças. Por isso, há tanta responsabilidade sobre a vida de um pai, de uma mãe, de um casal, de lutar pelo seu relacionamento. Porque a família é uma estrutura sagrada que Deus criou. Desde o início, o Senhor mostrou o cuidado dele na formação da família e você vê também, né, a sede do inimigo para tentar destruir. Então, nós temos que lutar contra isso. Você que está hoje de manhã, acordou, que está triste, que de repente aconteceu uma coisa, um desentendimento, está chateada, foram palavras que você ouviu, foram decisões que de repente seu cônjuge tomou e ali lhe deixou triste, você está se sentindo desvalorizada. Não sei bem o que cada um tem passado, o Senhor sabe. O Senhor conhece a ferida, às vezes uma falta de perdão de coisa que aconteceu no passado e você não consegue vencer isso. Mas eu quero te falar uma coisa. Vale a pena você lutar pelo seu casamento. Vale a pena você ir, né, com Cristo, de acordo com a palavra de Deus, você dizer, eu fui até o final, eu lutei pela minha aliança. Porque muitas que lutam vencem. E embora exista alguém que tenha lutado, né, e por final tenha desistido, ou então uma coisa aconteceu que ela não pôde seguir adiante, mas pelo menos tentou. Então eu convido você a tentar. Convido você a mais uma vez acreditar. Porque Deus, ele tem poder para restaurar, Deus tem poder para mudar os sentimentos, renovar o coração e fazer o seu matrimônio, a sua casa um lar abençoado, o seu relacionamento, né, ter melhoras, né, na afetividade, mas tudo isso vai depender da sua decisão também, né, a sua decisão hoje. Por isso agora eu quero fazer uma oração com você. Você que ouviu agora eu falando, eu queria convidar você para orar. Eu vou orar agora sobre a tua vida, orar sobre a tua casa, a tua família, sobre o teu relacionamento. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai querido, todo-poderoso, hoje na manhã desse dia, Pai, pedimos a Tua bênção, meu Pai, sobre a vida da Tua filha e de repente o Teu servo que escuta agora esta oração, Senhor. Pai, nós sabemos que o casamento foi instituído por Ti, Pai, e o Senhor honra a aliança entre um homem e uma mulher, Senhor.
A família é algo sagrado, Senhor, que o Senhor fez para que fosse honrado, para que fosse guardado, debaixo de oração, de entendimento. Senhor, eu peço a Ti, Pai, hoje na manhã desse dia, abençoa a Tua serva, Pai, que escuta essa oração. Visita, meu Pai, agora seus sentimentos, visita suas emoções, Pai, visita o seu lar, visita agora o esposo, visita agora a esposa, Senhor, vai visitando agora, meu Pai. Ó Deus, trazendo no coração, ó Deus, a Tua bênção, meu Pai, o amor, Senhor. Deus, eu te peço, Paizinho, que feridas sejam curadas, Senhor. Deus, eu te peço agora que o Senhor possa tocar na alma, Senhor. Ó Deus, que perdão possa ser dado, Senhor. Que haja uma mudança agora de pensamentos, Pai. Ó Deus, de prioridades agora dentro do coração deste homem, desta mulher, Senhor. Que passem a valorizar a sua união. Ó Deus, abençoa, Pai, vai repreendendo todo mal, toda palavra contrária, Senhor, que foi lançada, quer seja por parentes ou por eles mesmos, Pai, no momento de uma discussão, Senhor. Deus, eu te peço agora, Pai, cobre com teu sangue, Senhor Jesus, este casal. Vai repreendendo, meu Pai, todo o mal, Deus, contra a vida deles, contra as suas finanças. Ó Deus, contra os seus filhos, Pai, que o Senhor repreenda todo o mal. Abençoa a união. Ó Deus, que o amor esteja sendo renovado, Senhor. Ó Deus, que os olhos voltem a brilhar, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer coisa nova, diferente nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, faz o casamento deles darem certo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, nós vemos aqui que a aliança de casamento, ela é muito mais do que um contrato. Ela é algo espiritual, né? É algo que foi instituído por Deus, algo que é atacado espiritualmente. O casamento, ele é um pacto, é uma aliança. Nós vemos que nós temos o costume que quando a gente casa, a gente coloca uma aliança no nosso dedo. Mas a aliança entre um homem e a mulher, ela é pactuada no momento em que eles casam e também no momento onde eles coabitam, ali eles estão firmando um pacto no mundo espiritual, onde Deus criou aquele homem para aquela mulher. E aqui, né, como está escrito na própria palavra, como uma costela, né? Até o povo brinca, essa daqui é a minha costelinha, né? Isso aqui é o meu costela, por quê? Porque exatamente a gente faz alusão a esse momento, né, onde Deus criou Eva e Adão, né? Ali, Eva da costelinha de Adão. Então nós temos que levar, né, sempre o nosso casamento como uma união espiritual. Uma união que vai muito mais além da união carnal, mas se trata de um pacto, de uma união espiritual. Então, você, como uma união espiritual, você tem ataques contra o seu casamento, que são ataques espirituais. E você vence isso através de posicionamento, de acordo com a palavra. Você vence coração? Vence. Você pode também orar, você pode jejuar pela sua aliança, não só deve, né? Você tem que fazer isso pelo seu casamento. Orar todos os dias, né? Entrar em propósito. Mas também a questão do posicionamento, de acordo com a palavra, é fundamental. Se você apenas orar e você não se posicionar, as coisas não vão mudar. Você precisa ter posicionamento. Se na palavra de Deus diz para que você, mulher, honre seu marido, você vai precisar honrar. Assim também, como na palavra diz para você, homem, que você deve tratar a sua esposa como um vaso mais frágil, honrando, cuidando dela, você deve se posicionar dessa maneira. A responsabilidade não está na mão apenas de uma pessoa, não. Não está só nas mãos das mulheres. Embora que nós saibamos que as mulheres, elas são mais sensíveis à compreensão. Tem alguns homens que são mais difíceis de compreender por conta do machismo, por conta da sociedade, mas cabe aos dois essa responsabilidade. E ao homem também, como sacerdote, está ali, olha, posicionado, né? Estou aqui para falar uma realidade, não para maquiar problema, não para maquiar casamentos perfeitos, que isso não existe, né?
Existem pessoas que lutam espiritualmente pela sua casa, pela sua família. Então, quando você vê ali uma união de muito tempo, não pense que foi fácil. Passou por muitos dias difíceis, passou por muitas renúncias, passou por muitas fases naquele casamento para que chegasse a essa afinidade, essa afinidade conjugal que os outros olham. O início sempre é muito difícil. Então, ponto 1. A união é espiritual em primeiro lugar. 2. A seriedade de uma vida única. Nós vemos aqui no versículo: deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós vemos aqui que no momento do casamento se começa uma nova família. O homem, ele veio de um lar onde havia um pai e uma mãe. A mulher veio de um lar onde havia um pai e uma mãe. E ali eles vão constituir agora uma única carne. No momento da aliança, do pacto, eles passam de ser dois para ser um no mundo espiritual. Eles passam a ser um. É como se fosse duas massinhas onde você vai e amassa e ali elas se misturam e viram apenas um. Por isso que o divórcio, ele é algo que Deus, ele não aceita, não compactua com o divórcio. A gente não deve casar pensando em se separar. Atualmente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas elas casam, casa, se der certo bem, se não der certo, separa. Mas esse não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus, para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, não. Nós temos que casar com as pessoas que Deus revelar, através da oração, através da sua busca, Deus vai revelar, para que você possa estar casando com a pessoa certa. Por isso que nós precisamos, agora você jovem que está ouvindo essa palavra, você precisa pedir tanto a Deus o discernimento, porque depois da sua vida espiritual com Deus, o que é mais importante é o seu casamento. Você precisa receber a revelação e debaixo dessa revelação, depois que você casa, você vai lutar por essa aliança, por esse casamento, como eu falei, que não é fácil. Às vezes o casamento foi revelado mesmo, você recebeu ali a prova com Deus, mas depois que casa, vai vir vendaval, vai vir dificuldade, e se você não tiver certeza que era aquela pessoa para você casar, vai ter gente que vai pular fora do barco, que vai dizer, não, eu casei errado, esse homem não era para mim, essa mulher não era para mim. Por isso que é tão importante a gente pedir a direção do Senhor, a seriedade de você entender que vocês se tornaram uma só carne. Então, eram dois e se tornam um. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, se apegar-se-á à sua esposa, Essa questão também do deixar para se apegar, sabe? É algo também muito importante, Porque muita gente não tem compreensão disso logo no início, quando casa. Tá ali, mas não se sente uma família. Casou, mas não se sente uma família. Às vezes ainda muito apegado à estrutura familiar do pai e da mãe. A mãe e o pai também muito apegado ali ao filho. E começa ali os desentendimentos, Na verdade, deve-se haver uma compreensão mútua dentro da família no início do casamento, no casamento, a respeito desse novo tempo que se inicia, dessa nova família que se inicia. Por isso é importante que essa nova estrutura familiar ela seja independente financeiramente, independente de ter uma casa para morar separado da família, para que eles possam estar juntos ali vivendo as suas próprias experiências familiares, aquele novo núcleo familiar. Não se trata de desprezar pai e mãe, não, pelo contrário, a vida inteira a gente tem que honrar os nossos pais, Nós temos que tratá-los com honra, mas é a compreensão de que agora a sua vida caminhará junto daquele homem e você, homem, dessa mulher que Deus lhe deu como esposa. Então,
essa questão, né, tornou-se um. E o que acontece? Torna-se um também em tudo. Torna-se um nas finanças, torna-se um até no nome, né? Quando casa ali, coloca o sobrenome, torna-se um. Torna-se um espiritualmente e em todas as coisas ali, onde vai começar um novo processo gerencial, emocional, administrativo na sua vida. Começa-se uma nova história, né? Quando a gente casa, é como se fosse a Bíblia, né? Que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Assim é a nossa vida, antes de casar e depois de casar. Se trata de uma nova história, de um novo ser. Já começa assim um novo tempo, né? Há uma separação de águas, onde você não volta mais atrás, agora você vai viver. Aquilo que Deus tinha para você, né? A sua árvore agora vai dar frutos, ela vai, né, estender ramos novos. Ela vai agora realmente se consolidar nessa terra. E para dar certo, né, a compreensão dessa nova missão, né? Como eu estava falando, nós precisamos ter esse entendimento dessa nova missão que iremos assumir. Hoje nós vamos dar somente essa palavra de introdução, né? Mas amanhã vou trazer para vocês, agora já aprofundando, situações de casamento, né, para dar certo. O que é que precisa para o casamento dar certo? Nós vamos trabalhar aqui os textos da Bíblia dentro de uma dinâmica de uma construção de uma casa, como está escrito lá em Mateus 7, né, a respeito da casa alicerçada sobre a rocha. A gente vai falar sobre os materiais fundamentais dessa casa e que tipo de material tão necessário deve ser de tanta qualidade para que a sua casa seja duradoura. Então, por enquanto vamos parando por aqui, mas eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, que você tenha um casamento feliz, que as dificuldades que se levantaram contra você de relacionamento, contra a paz dentro do seu lar, a paz no teu matrimônio, que Deus agora esteja colocando por terra isso, que Deus abençoe você, mulher, que Deus esteja renovando os seus sentimentos, visitando o seu esposo onde estiver. Você, homem, seja visitado por Deus, que Deus abençoe também sua esposa, que Deus abençoe seus filhos, que você possam estar debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus. Deus te abençoe, né? Leia a palavra, ore. Se você tem passado por dificuldade, comece um propósito a partir de hoje, porque Deus vai te visitar. Essa semana inteira estaremos meditando em temas de casais, não somente essa semana, como a outra. E a gente vai estender, e quanto mais tema vier, ali a gente vai abordando. E eu quero pedir para você participar, eu quero que você coloque aqui um comentário, de repente, de algum tema que você gostaria que a gente estivesse abordando, algo importante que você precisa saber, dúvidas que você tenha, participa comigo, pergunta para a bispa, que a gente vai estar formulando aqui essa palavra, essa pregação, essa resposta que você precisa ter, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã.